na nossa aula do dia 20, próxima aula de ciência, sem ser a de hoje, vocês têm aí uma atividade que é para fazer a ficha do animal de extinção, né? O animal em extinção, com base no que nós estudamos. Aí cada bonitinho, cada bonitinha vai fazer a pesquisa daquele animal que mais achou interessante, colocando as informações no anexo que a Pro já deixou disponível para vocês na nossa aula de ontem, certo? Agora, nós vamos falar de alguns animais que, infelizmente, não correm o risco de ser extintos, porque eles já não existem mais, ok? Esses animais que nós vamos falar aí são os animais que já existiram e que hoje, infelizmente, não fazem mais parte, mas que, felizmente, se não fosse por isso, nós talvez não estivéssemos aqui, tá bom? Então, a Pro já vai compartilhar a tela com vocês. Oi, Rafinha, pode falar, Rafa Trufelli. Rafa estava com a mãozinha levantada, qual é a dúvida? Pode falar, Rafa. Oi, amor. Deu? Pode falar. Eu fiz a fichinha hoje. Ah, muito bem, mas é só para a próxima semana. Quê? Não entendi. Fica tranquilo. Muito bom, Ok. mas parabéns aí já pelo seu empenho, viu? Tá bom. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa, Rafa? Ops, a Rafa sumiu aqui. Oi, Leonardo, pode falar. Qual é a dúvida? Pode falar, Léo. Pode falar, Leonardo. Professora, Oi. a ficha de animal que está em extinção, eu procurei um pica-pau e depois pintei. Tá ótimo, sem problemas. Aí vai a criatividade de vocês também, tá bom? Tá ótimo assim, Léo. Olá, turma. Vamos lá para a gente poder aproveitar ao máximo essa aula. Por favor, durante agora a explicação, não vamos deixar aí levantar as mãozinhas para não interromper o que a Pro colocou. Depois que terminar tudo, aí vocês perguntem quem tiver alguma dúvida a respeito do que a Pro está passando, tá? Tanto o texto informativo, a Pro vai deixar disponível para vocês lá na parte dos anexos, ok? Então, pode ficar tranquilinho aí que a Pro deixa disponível para vocês, ok? Só um minutinho, a Pro já vai compartilhar com vocês a tela, ok? Professora? Oi, só um minuto. Olha lá, a Pro já vai compartilhar, assim vocês já vão observando sobre o que nós vamos falar hoje. Professora? Professora? Professora, seu áudio. Professora? Tem algo errado. Pronto, gente, só um minutinho. A Pro estava só atendendo aqui uma pessoa, por isso que eu tirei o meu áudio. Então, vamos lá, ó. Prestando atenção, não quero ninguém agora falando, vamos só prestar atenção no que a gente vai ver, tá? Então, olha lá. Hoje, nós vamos dar uma viagem, vamos fazer, na verdade, uma viagem até o passado, tá bom?
onde nós vamos aprender aí, junto com os nossos amigos, a respeito dos fósseis e também de alguns animais que já existiram, certo? Então vamos lá, ó, prestando atenção aí, que tem um monte de informação importante para nós. Será que existiu algum animal ou planta muito diferente do que temos hoje, tá? Turma, o que eu falei sobre levantar a mão? Aguenta aí um minutinho. Vou mudar aqui, pôr de novo o compartilhamento da tela, certo? Mas vamos ter um pouquinho de paciência, ok? Então, olha lá. Nós sabemos que muitos animais não existem mais, muitos animais deixaram aí de existir, ok? Então, hoje nós vamos falar um pouco a respeito desses animais. Imagina nós estarmos andando pela rua e de repente fecha o farol e surge uma duplinha dessa atravessando na frente do nosso carro. Ia ser uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado, não? Ou então, de repente, você está andando, você sente algo cutucando lá o seu ombro, quando você vai ver, ó, senhora, desculpe, é o meu marfim que está cutucando para tirar um inseto da sua roupa, né? Ou até mesmo chega lá no dentista, próximo paciente, sabre, aí entra o tigre com esse dentão querendo colocar um aparelho. Ia ser algo assim muito, muito, muito diferente. Pro, mas espera um pouquinho, por que você está mostrando tudo isso para nós? Por quê? Na nossa próxima apostila, que é a apostila 3, nós vamos entender por que esses animais, eles já não fazem mais parte do grupo de animais da nossa fauna e porque muitas plantas, elas já deixaram de existir. Ocorre que, há muito tempo atrás, a temperatura do nosso planeta, ela passou por duas modificações muito grandes. Devido a alguns agentes, né, que se perderam lá na Dona Via Láctea, aquela senhorinha galáxia que a gente já ouviu falar, sabe? Tem um monte de bolinha colorida, umas que a gente chama de planeta, outras que a gente chama de asteroides, estrelas e cometas que nós já falamos a respeito. Teve algumas partes que se desprenderam e acabaram se chocando com o nosso planeta, tá? Mas isso eu vou deixar para vocês verem um pouquinho mais para frente da aula de hoje. Por conta disso, dessas mudanças na temperatura, e aí a gente vai entender o porquê que nós estudamos sobre as modificações que o homem faz no ambiente e o porquê que nós estudamos também sobre os dias e as noites, a iluminação do Sol sobre o planeta. Tudo tem a ver com o que a gente vai ver na nossa próxima apostila, que é a nossa apostila 3. Então, com base nessas informações, nós vamos prosseguir aqui os nossos estudos. Então, olha lá. Imagina você estar na beira de um lago tranquilamente, passando ali um domingo com a sua família e de repente vem falar um oi. Um bichinho com essa boquinha meiga vem falar oi para você. E aí, lógico, né? O outro bichinho que é muito pequeno, indefeso, ele vai se assustar, claro. De repente surge das profundezas das águas o senhor crocodilo gigante. Muito assustador, né? Olha, até as aves saíram correndo e o céu ficou mais escuro, né? Até porque aqui a gente só tem uma cabecinha, imagina o resto do corpo desse bichinho. Ou ainda, nós estarmos lá tirando umas fotos, jogando uma bola, um futebol, né? Brincando de vôlei queimada, como vocês amam brincar, e surge um gatinho bonitinho, com esses pequenos dentes, pedindo, posso brincar de bola com você?
Meu Deus, imagina o que ele ia fazer com a bola, né? Horror, um horror. Ou ainda você estar lá bonitinho com os seus colegas e de repente vem uma família inteira perguntar se você sabe onde fica o shopping. Imagina toda essa família indo fazer compras num shopping. Que coisa maluca, né? Maluquice total. Então, esses animaizinhos pititicos, meiguíssimos, eles já existiram, turma. Eles já estiveram aqui no nosso planeta, em algum lugar, e muitos deles já estiveram, inclusive, aqui no Brasil, tá? E para a gente entender um pouquinho mais, olha lá o nosso amigo Dino, fofíssimo. Nós vamos agora assistir um vídeo que a Pro vai compartilhar com vocês. Ele é um pouquinho longo, mas é muito, muito interessante. Então, por favor, eu quero que vocês prestem bastante atenção para nós podermos assistir aí a esse vídeo que a Pro separou para vocês e que é bem interessante. Inclusive, uma dica aí para todos, esse canal que a Pro vai colocar o vídeo aqui para vocês, ele se chama canal Nostalgia Ciência, tá? Esse Nostalgia Ciência, ele é um canal que tem no YouTube e que ele traz diversas informações a respeito de vídeos. Então, ó, presta bastante atenção aí. Lembra o que a Pro falou das mãozinhas? Segura aí um pouco, ok? Para todos prestarem atenção. Vamos lá? Olá, meus queridos amigos, eu sou o Felipe Castanhari, está começando mais um Nostalgia Ciência e aqui eu não vou falar só de espaço, estrelas, buraco negro, não! Eu também vou falar de coisas aqui da Terra, ou melhor, que estavam aqui na Terra há alguns milhões de anos. Bem, eu já posso assumir que todo mundo acha dinossauro legal, né? Tudo bem? Passamos por essa etapa, certo? Os dinossauros são tão legais que eles são constantemente retratados em cinema, quadrinhos e até mesmo em séries de TV. Uma das coisas legais da ciência é que a gente consegue entender um monte de coisas sobre os dinossauros sem precisar ter conhecido um pessoalmente. Hoje, o ser humano conhece centenas de espécies diferentes. Na verdade, todo ano, mais de 30 espécies de dinossauros são descobertas no mundo. Sabemos o que cada uma delas comia e também sabemos como cada dinossauro se comportava. Hoje também sabemos que é bem provável que o Velociraptor e vários outros dinossauros que você adora e admira tinham penas. E como descobrimos isso? Simplesmente estudando os fósseis desses animais. Mas uma coisa que sempre intrigou os cientistas é descobrir como que esses dinossauros que dominaram a Terra por mais de 100 milhões de anos desapareceram completamente. Desde que o ser humano descobriu que a Terra já foi um dia habitada pelos dinossauros, os cientistas tentam descobrir o que teria causado a extinção desses animais. O primeiro passo da nossa etapa é descobrir exatamente quando isso aconteceu. No Nostalgia Ciência, sobre a origem da Lua, a gente descobriu como o nosso sistema solar foi formado. Agora é hora de avançar um pouco mais nessa história e descobrir como a Terra se desenvolveu a partir desse ponto. Então vamos parar e olhar a linha temporal do nosso planeta. Uma linha temporal é uma espécie de régua que mede o período do tempo. Só que ao invés de centímetros, essa régua tem anos e séculos. Só que como a Terra existe há exatos 4,5 bilhões de anos, é impossível saber exatamente o momento em que as coisas mais antigas aconteceram. Por isso a gente precisa de medidas de tempo maiores, que medem justamente os grandes eventos geológicos do nosso planeta, como é o caso das eras geológicas. Essas daqui são todas as eras geológicas do nosso planeta. E caso você esteja se perguntando aonde o homem entra nessa história, cada uma dessas eras geológicas são divididas em capítulos, que são chamados de períodos. O homem surgiu pouco menos de 400 mil anos atrás, no período quaternário, que está na era
Cenozoica. Isso parece muito tempo, mas quando a gente para pra pensar que a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos de idade, mano, a gente simplesmente acabou de chegar aqui no rolê. Mas o que importa pra gente aqui hoje é a extinção dos dinossauros. E isso aconteceu mais ou menos aqui. Galera, todos aqueles filmes que mostram seres humanos pré-históricos lutando contra tiranossauros, dinossauros, sei lá o quê, eles não levam em conta uma coisa: o fato de que os dinossauros desapareceram milhões de anos antes do primeiro ser humano surgir. Bem, galera, muitas hipóteses já foram levantadas para explicar como os dinossauros foram extintos, mas conforme a ciência foi progredindo, várias delas foram sendo descartadas. Uma delas dizia que os dinossauros teriam sido vítimas de uma doença global. Ou seja, um dinossauro ficou doente e passou a doença para o outro, que passou para outro e todos foram morrendo. O problema dessa hipótese é que isso não explicaria o porquê de plantas e outras espécies de animais completamente diferentes desaparecerem também. Além disso, uma epidemia só afetaria os dinossauros do planeta inteiro se o vírus ou bactéria por trás dela encontrasse uma forma de viajar sozinho pelos oceanos, indo de um continente para o outro, já que os continentes já haviam se separado nessa época. Por isso, é algo que é bastante improvável. Outra hipótese falada durante bastante tempo dizia que os dinossauros foram extintos por causa do seu enorme número. Segundo essa ideia, chegou um momento em que existiam tantos dinossauros no planeta que o alimento não era mais suficiente para eles. Mas o problema é que os cientistas nunca encontraram a menor evidência de que o mundo teve uma superpopulação de dinossauros, o que claramente seria refletido em uma enorme quantidade de fósseis. Na verdade, muitas explicações sobre a extinção dos dinossauros cometiam sempre o mesmo erro. Elas pensavam somente nos dinossauros. Mas nós estamos falando de um evento que afetou o planeta inteiro. Não foram apenas os dinossauros que foram extintos, e sim mais ou menos 75% de todas as espécies de animais que existiam na Terra naquela época. Galera, imagina só, de cada 4 espécies terrestres e marinhas, 3 desapareceram. E esse número pode parecer assustador pra caramba, mas esse tipo de evento é mais comum do que vocês imaginam na história do nosso planeta. Para se transformar no planeta que a gente conhece hoje, a Terra passou por bilhões de anos se modificando, enfrentando alterações climáticas e atividades vulcânicas enormes. Por isso, a vida dos animais e plantas que existiam aqui na Terra naquela época não era nada fácil. E nós tivemos pelo menos 5 extinções em massa, que aconteceu sempre que o planeta sofreu mudanças muito grandes. Uma delas, chamada extinção Permiano-Tirássico, que os cientistas acreditam que aconteceu por causa de erupções vulcânicas em massa na Sibéria, foi tão grande que acabou com 95% de todas as espécies marinhas e 70% das espécies terrestres. Mas claramente a mais famosa delas é a extinção dos dinossauros, que é conhecida pelo nome de extinção Cretáceo-Paleogeno, basicamente porque ela divide esses 2 períodos da história do nosso planeta. Ela é a mais famosa por 2 motivos. Primeiro, porque envolve os dinossauros, e todo mundo ama os dinossauros. Segundo, porque os cientistas acreditam que o grande responsável por isso não seria nenhuma grande mudança na Terra, mas sim o choque de um grande asteroide no nosso planeta. Algumas décadas atrás, alguns cientistas começaram a estudar algumas rochas que se formaram na mesma época da extinção dos dinossauros. E eles descobriram que elas tinham irídio, que é basicamente um metal muito raro no nosso planeta, porém bastante comum em asteroides e cometas. Então, obviamente, os cientistas começaram a fazer uma pergunta: será que algum objeto do espaço se chocou com a Terra? Essa ideia ganhou mais força quando descobriram a cratera de Chicxulub, que fica no México e tem 180 quilômetros de diâmetro. Ou seja, ela é o resultado do impacto de um objeto muito, mas muito grande com o nosso planeta. Bem, o mais importante era determinar em que época essa cratera foi formada. Então imagina só a surpresa dos cientistas quando eles analisaram aquela cratera e descobriram que aquele impacto monstruoso tinha acontecido há mais ou menos 66 milhões de anos atrás. Mano, exatamente na época da extinção dos dinossauros. Não, mas espera aí, Cassiano, como é que o impacto de um meteoro no México conseguiria acabar com as plantas e os animais do mundo inteiro? Tipo, não era pra ele ter destruído só a galera ali próxima do impacto? Bem, eu não tô falando de um asteroide qualquer, mas sim de uma enorme rocha de mais de 10 quilômetros de diâmetro. O choque dele com a Terra liberou uma energia equivalente a de 5 bilhões de bombas atômicas iguais às que foram usadas para atacar Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. Hoje, uma parte dessa cratera está no mar e a outra no continente. Mas naquela época, tudo aquilo era oceano. E o impacto causou ondas de choque que causaram alguns dos maiores tsunamis que a Terra já viu.
E relaxa, galera, que o problema tava só começando. Com o choque, pedaços do nosso planeta e do asteroide foram lançados para fora da nossa atmosfera. Para piorar um pouquinho mais, o impacto do asteroide liberou uma quantidade enorme de dióxido de carbono, causando um efeito estufa que alterou o clima do planeta. Além disso, o choque também levantou uma nuvem de poeira e cinzas que os cientistas acreditam que cobriu toda a superfície da Terra durante mais ou menos 10 anos. Ou seja, durante uma década, a Terra não recebia mais luz do Sol, que não conseguia atravessar essa nuvem. As temperaturas ficaram baixíssimas, isso foi chamado de inverno nuclear. Esse período causou um desequilíbrio ecológico gigantesco, que foi um dos ingredientes principais dessa catástrofe. As plantas começaram a morrer. Os animais herbívoros, que são aqueles que se alimentam... Peraí. Bom, por aí a gente já consegue ter uma base. Espera aí que falhou aqui uma parte do vídeo. Deixa eu ver o que foi que aconteceu com o senhor vídeo. Mas dá pra gente ter, né, uma ideia aí do que foi que houve. Só um minutinho. Olá, turminha. Então, ó, presta atenção que a Pro vai voltar com o compartilhamento. Foi só um anúncio que cortou o nosso vídeo aí. Mas nada melhor do que isso. Então, ó, continuando aqui, quando a gente fala aqui a respeito, né, dessa mudança na temperatura que causou esse inverno nuclear que ele fala, é exatamente o que a gente viu. Quem consegue sobreviver sem a presença do sol ou do calor, ou também quem consegue sobreviver com ele em excesso. Então, vamos continuar aí para finalizar nosso estudo. Atravessar essa nuvem. As temperaturas ficaram baixíssimas, isso foi chamado de inverno nuclear. Esse período causou um desequilíbrio ecológico gigantesco, que foi um dos ingredientes principais dessa catástrofe. As plantas começaram a morrer. Os animais herbívoros, que são aqueles que se alimentavam de vegetais, não tinham mais o que comer e começaram a sumir. Com isso, os animais carnívoros também ficaram sem comida. Praticamente todos os animais com mais de 50 quilos morreram. Bem, é claro que essa extinção não aconteceu da noite para o dia. Mesmo após o impacto do asteroide, algumas espécies de dinossauro continuaram andando pela Terra. Mas, infelizmente, foram morrendo com o passar dos próximos 10 mil anos. Mas nem todos os dinossauros desapareceram nessa extinção, porque todas as aves que existem hoje em dia são descendentes diretos de certos tipos de dinossauros. Então, de certa forma, os dinossauros ainda estão andando, ou melhor dizendo, voando por aqui. Um exemplo legal que aconteceu logo depois da extinção dos dinossauros é que algumas aves, ou seja, dinossauros, ocuparam alguns nichos que agora estavam livres, como o de grandes predadores. As aves do terror tinham até 3 metros de altura, podiam correr até 50 km por hora e estavam entre os predadores mais temidos da América do Sul. E os dinossauros que não se adaptaram desapareceram depois desse pequeno apocalipse. Só que vamos pensar uma coisa, será que os dinossauros simplesmente deram azar e um asteroide acabou com eles? Será mesmo que os animais mais temidos da Terra acabaram por causa de um acaso cósmico? Bem, os cientistas acreditam cada vez menos nisso. A teoria do asteroide ainda é a mais aceita para explicar a extinção dos dinossauros. Mesmo porque o choque do asteroide com a Terra, a destruição que isso causou, tudo isso é um fato comprovado e que pode ser observado e medido. Por outro lado, os cientistas estão cada vez mais convencidos de que a extinção dos dinossauros já estava acontecendo há alguns milhões de anos, independente de qualquer asteroide cair aqui. No final do período Cretáceo, muitas famílias de dinossauros já haviam desaparecido. Os ceratopsídeos, os dinossauros bico de pato e os famosos tiranossauros ainda andavam pela Terra, mas a maior parte dos outros dinossauros estava sumindo ou já era carta fora do baralho da evolução.
Ainda não se sabe ao certo as razões disso. O mais provável é que seja por uma soma de fatores, como as consequências a longo prazo da separação dos continentes, como mudanças de ecossistemas, de relevo e aumento de atividade vulcânica. Nessa época, vulcões enormes entraram em erupção na Índia, envenenando boa parte da atmosfera do planeta. Ou seja, mesmo antes do asteroide, as coisas já estavam começando a ficar meio zoada para os dinossauros. Hoje em dia, os pesquisadores acreditam sim que os dinossauros foram extintos por causa do asteroide, mas é bem provável que eles iriam desaparecer de qualquer maneira. Tudo que o asteroide fez foi acelerar esse processo. Parece muito triste, eu sei, mas você precisa agradecer muito a esse asteroide, porque depois de todo esse desequilíbrio que aconteceu aqui na Terra, o planeta foi se arrumando, se ajustando, até que voltou a ficar estável novamente. Só que dessa vez, sem os dinossauros, ou só com algum dos seus representantes emplumados. Com isso, outros animais saíram de suas tocas e perceberam que os animais, monstros, gigantes que os amedrontavam e os caçavam, não estavam mais lá. E esses animais foram bem oportunistas, porque começaram a ocupar novos espaços ecológicos e começaram a se desenvolver. Entre esses animais estavam os mamíferos, que na época dos dinossauros eram apenas pequenos animais noturnos, tipo uns roedores. Assim como aconteceu com outros animais, esses mamíferos foram evoluindo e se modificando. E com o tempo começaram a aparecer várias formas diferentes, entre elas os primatas, que deram origem ao Homo sapiens, ou seja, eu e você. Então quer dizer que se os dinossauros não tivessem desaparecido, o ser humano talvez nem existiria? Bem, não tem como responder essa pergunta com certeza absoluta, mas é bem provável que os mamíferos não teriam evoluído tanto com herbívoros e carnívoros gigantes andando pela Terra. Por isso é tão importante entender como os dinossauros foram extintos, porque mesmo esse fato tendo acontecido milhões de anos antes do nascimento do primeiro homem, isso faz parte da história da humanidade. E esse foi o Nostalgia Ciência explicando a extinção dos dinossauros. Esse vídeo dá muito trabalho, custa uma grana, então... Olá, turminha. Então aí está, eu espero que vocês tenham gostado. Aí nós conseguimos ter uma visão maior, né, de como é toda essa história desses nossos amigos aí, dos dinossauros, tá? Mas presta bastante atenção no que nós vamos ver aí agora, certo? Para a gente poder dar continuidade à nossa aula aí, certo? Então vamos ver aqui, ó. Aqui então nós trabalhamos, né, com os dinossauros, vimos aí toda essa história, certo? E agora nós vamos continuar aqui falando um pouquinho mais sobre todo esse contexto e a importância deles para nós, tá bom? Vamos lá então, turminha. Então, mas qual a causa do desaparecimento realmente, né? Nós vimos aí que os dinossauros, eles surgiram no nosso planeta e da mesma forma eles desapareceram por conta de mudanças na temperatura do planeta, ou seja, no primeiro momento, no desaparecimento das primeiras espécies de animais e plantas, o meteoro que bateu com a Terra, ele acabou causando a morte de muitos dinossauros, porque eles não estavam habituados a climas tão quentes quanto o clima que ficou. Lógico, tudo tem que ser na medida certa. Se as plantas começaram a receber uma quantidade muito grande de gás carbônico e também, né, de sol, elas acabaram morrendo. E sem plantas é uma cadeia, né? Sem a planta, o dinossauro não tem alimento. Sem alimento do dinossauro herbívoro, aquele que só come plantas, os dinossauros que são carnívoros não teriam mais outros dinossauros para se alimentar. E acabou, assim, extinguindo vários tipos, tá? Mas agora, na próxima aula nossa, né, depois do nosso intervalo, então nós teremos aí o seguinte: nós vamos falar a respeito dos fósseis. O que são os fósseis e qual é a importância dos fósseis para nós, tá? Então, para a gente poder entender, ó, agora que nós já vimos um pouco do passado, vamos descobrir como é possível saber sobre algo que não existe mais. Para isso, estudaremos a importância dos
fósseis, né? Então, aqui a Pro trouxe para vocês algumas imagens de como ficam esses animais fossilizados, tá? E isso, Pro, mas é só um esqueletinho. Só que através desses ossos, desses esqueletos, é possível nós prevermos quais foram os animais ou até mesmo as plantas que existiram, como o rapaz disse para nós, há milhões de anos atrás, certo? Então é isso que nós vamos ver. Oi, Maitê, pode falar. Oi, Má, pode falar. No meu aniversário de 5 anos, tinha fósseis, só que era de brincadeira, tinha meio que uma terra por cima, a gente tinha que cavar com uma pazinha que tinha. Ai, que legal, uma excelente ideia. Muito bom, Má. Oi, Léo, pode falar. Ô, professora, Oi. os fósseis, eles devem, quando os animais que comiam plantas, os fósseis podiam ter carne, e os dinossauros que comiam carne poderiam se alimentar dessa carne. Mas normalmente, Léo, o que acontece? Para chegar no estado de uma planta ou de um animal fossilizado, a carne dele já foi toda decomposta, então não existe mais nenhum resíduo de carne. O que sobra realmente é somente o osso, tá? Uhum. Aí ele não vai servir como alimento mesmo, tá bom? E também, Pro, eu queria ter um animalzinho desse de animação. Ah, nossa, delicioso ter um animalzinho desse em casa. Olha, eu juro para você que eu não queria visitar você se você tivesse um bebezinho desse na sua casa, viu? Era só pelo zap, chamada de vídeo, eu chegar na sua casa com um bichinho desse lá, nem pensar, Leonardo. Mas aí ele ia comer folha. Ah, herbívoro. Uhum, muito bom. Ó, boa tirada você teve, hein, Léo? Olha lá, turma. Deixa eu ver quem mais levantou a mão aí. Peraí. Ju, quer falar alguma coisa? Júlia, não? Você estava com o dedinho levantado ou não? Não? Tá bom, meu amor. Deixa eu ver aqui quem mais tinha. Opa, Gigi, pera um pouquinho, Lu, que a Giovana levantou a mão também. Peraí. Oi, pode falar, meu amor. Pode fazer já o cabeçalho? Pode, se você quiser. Se você não, você espera o intervalinho e depois faz. Pode sim, tá bom? Mais alguém? Deixa eu ver. Oi, Ana Júlia, pode falar? Luiz, já vou te atender. Ô, Pro, Oi. eu achei que ele... Em que ano que a gente vai descobrir quem foi que enterrou os dinossauros? Então, isso a gente não descobre, porque o que acontece? Como eles vivem soltos, quando ocorre deles morrerem, eles caem na terra e eles mesmos acabam ficando ali, certo? Ele morreu, ele caiu. O que vai acontecer? A ação do vento, a chuva, vai trazendo elementos, né, componentes do solo, como a gente viu, a areia, a argila, o calcário, e ela vai ficando depositada em cima. Então, o que vai acontecendo? O osso do dinossauro vai descendo e aí ele vai sedimentando, que é o que a gente fala. Quando sedimenta, ele é como se você pegasse, vai uma sanduicheira, você não põe o pão dentro? Aí você não aperta a sanduicheira? É mais ou menos isso, fica o solo, o osso do dinossauro e os outros elementos que vão por cima. Aí ele fecha, vai ficando peso e ele vai afundando. Por isso que quando a gente vê, nós vamos estudar na apostila 3, vocês vão ver que os serviços dos arqueólogos e dos paleontólogos é muito minucioso. E eles utilizam equipamentos muito simples, porque se eles usarem uma enxada ou uma pá muito grande, às vezes eles cavam no local e eles podem quebrar esse osso e perder todo um achado que ficou ali enterrado há mais de milhões de anos. Tá bom? Ô, Pro, Oi.
Tem alguns dinossauros vivos ainda? Não tem mais. Tá? Eles falam do dragão de Komodo, só que o dragão de Komodo, ele é como se fosse, parente dos dinossauros, mas não exatamente não é considerado um dinossauro pelo porte que ele tem. Mas ele é da família, né, da origem dos dinossauros. Tá bom? Pro, Oi. posso te mostrar uma coisa? Calma aí, deixa eu pegar. Oi, Ana, peraí, deixa eu te achar de novo que você sumiu aqui da tela, peraí. Opa, cadê você? Peraí, Ana Júlia. Turminha, ó, faltam 3 minutinhos só, menos de 3 minutos aí pra gente. Pro, Peraí, Ana, deixa eu te achar, só um minuto. Você sumiu aqui da tela, peraí. Ups. Ana Júlia, você sumiu aqui da tela. Ah, aqui, achei. Pronto. Fala, Ana. Pro, olha Oi. o que eu tenho. Ah, um Um dinossauro. dinossauro. Muito bom. Esse daí é legal. Dá até para colocar a mão nele. Esse eu não tenho medo. Tá bom? Esse daqui. Deixa eu ver o Luiz Felipe. Peraí, Lu. Peraí que eu já vou te achar. Cadê o Luiz? Luiz Felipe. Opa, achei. Pode falar, Lu. Ô, Pro, Oi. eu sei como é que os dinossauros eles foram extintos. Eu já vi um vídeo. Ai, que bom. E agora você acabou de ver outro também, né? Não, mas só que ele não é o... Ele é o quase certo, ó. Eu sei, assim, ó. Ó, Eu vou vamos fazer o seguinte, Lu, pera um pouquinho só. Luiz, segura aí a explicação que a Pro agora está encerrando aqui essa aula, senão vai parar na metade da sua explicação e tem mais 3 amigos para a Pro atender. Só um minutinho. Tá bom, e eu também tenho um dinossauro de pelúcia. Tá, depois você mostra para a Pro, só um minuto, tá bom? Oi, Júlia, pode falar rapidinho. Antes do vídeo, vocês fizeram alguma coisa? Porque eu entrei bem... Não fizemos, tá? A Pro só estava explicando o que nós íamos falar, tá bom? Ok, tá bom. Oi, Rafa, pode falar. Rafa, pode falar, Rafinha. Tá me ouvindo? Oh, perfeitamente, senhora com fone. Pode falar. Desse veículo? Olha, Oi. meu primo, É, pequenininho, é, ele se chama Lourenço. é. Um dia, eu fui na casa dele, só tinha dinossauro. É. Ele teve a brilhante ideia depois de fazer o aniversário de dinossauro. Entendi. Ele é vidrado em dinossauros. Tem criança que gosta bastante mesmo, Rafa. Uhum. Então, tá bom, obrigada, viu, por falar para nós. Ó, De nada. quem tinha levantado a mão para não cortar a informação no meio, a gente está encerrando essa aula. Intervalo de 20 minutinhos, daqui a pouco a gente volta, tá bom, meus amores? Beijinhos, até daqui a pouco.